e não iam conseguir responder tudo, e nem vocês perguntaram tudo. Mas algumas, que alguns servos de Deus já tinham guardado consigo, nós vamos falar. Começando primeiro com a pureza do nosso coração com Deus. Isso é importantíssimo, mas não é só para com Deus, para a sociedade, para a vida. A pessoa que tem integridade, a pessoa que não esconde, não tem por que esconder nada, então ela é íntegra. Nós vamos falar então dessa integridade. A integridade essa divide em 3 situações. A primeira é a pessoa ser íntegra consigo mesma, que eu preciso ser íntegro comigo. Se eu começo a querer me enganar a mim mesmo, é a pior situação que existe. A segunda é a integridade com Deus, que Deus conhece tudo que eu penso, conhece meus planos, conhece minhas intenções, conhece tudo que eu tenho escondido dentro de mim, que ninguém sabe. Deus conhece perfeitamente. Então eu preciso ser íntegro com Ele. Eu não posso querer enganar o Senhor, falar uma coisa para o Senhor, na minha oração, no meu pensamento mesmo, mas dentro aqui, num lugarzinho mais profundo, guardado, que a verdade não é aquela, é outra coisa. Agora vocês pensam que o Senhor é o quê? Que Ele não vê? Que Ele é homem? Não. O Senhor que nos fez, Ele conhece o sentimento, a intenção, a natureza, o gênio, conhece o caráter de cada um. Então, e Ele ama, Davi escreveu assim, Deus ama a verdade no íntimo. Então devemos ser verdadeiramente verdadeiros, para conosco e para com o Senhor. E a terceira coisa é para as pessoas em volta de mim, amigos, parentes, outros, quaisquer que sejam. Eu preciso ser íntegro com eles também. Eu não posso falar uma coisa e ser... Falando, você é meu amigo, você é minha amiga, e aqui dentro eu sei que não é. Não é meu amigo nada, estou falando isso para ele ficar tranquilo, mas eu não vou com a cara dela, nem dele. Isto é falta de integridade, que também é deixar de ser sincera. Pessoa sincera não tem por que esconder a verdade, ainda que a verdade muitas vezes demande um problema para consigo, traga uma situação ruim para ela, mas a pessoa é sincera, é isso aí mesmo, a verdade é essa aí, não precisa esconder. Não é assim que vocês falam de vez em quando? Só que tem que ser com integridade, porque Deus conhece tudo. E diferente disso, então a pessoa engana o outro e vira uma pessoa hipócrita. Hipocrisia é falsidade de caráter, onde a pessoa muda a forma de ser conforme o momento e conforme o seu interesse. O Senhor Jesus não gostou de alguém hipócrita e falou assim para os discípulos: tenha cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que é a hipocrisia. Cuidado, hein? Porque eles são hipócritas. Eles mostram, mas não são. Falam, mas não é. Então vocês afastem-se deles, porque é um perigo. A hipocrisia traz uma fermentação que muda a gente. E Jesus gostava muito de falar sobre isso. Falou mesmo sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque aquilo que eles traziam de forma hipócrita mudava as maneiras das pessoas ser, como o fermento. Você vê o que faz o fermento? O fermento é um componente que modifica a massa onde ele chega. Pessoa que fermenta a vida de outro, fermenta um, fermenta outro, ele vai mudando a situação daqueles que o ouvem. E isso está em todo mundo. Todas as pessoas, se não tiverem cuidado, se torna uma pessoa fermentadora. E tem muito disto. Entre vocês devem perceber. Então precisa cuidado, porque veja o que o fermento faz na farinha de trigo. Vai fazer um pão,
Você amassa, 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 daqui a pouco, olha, está tudo igualzinho. Põe um pouquinho de fermento, depois volta lá ver o que aconteceu. Já não é mais aquilo. Agora a estrutura dela mudou. A aparência pode ser a mesma, mas o volume não é mais o mesmo. Por quê? Porque cresceu o fermento, mudou a condição física e química. Assim é também aquilo que trazem para nós. Vou te falar um negócio para você. Sabe a fulana assim, assim, assim? Ela e falou isso assim, assim, assim. Eu acho que é de você, hein? De mim? É de você que ela falou. Tenho certeza. Pronto, fermentou a mocinha já. Fermentou o rapazinho. Por quê? Porque você foi dizer uma coisa que, caindo nos ouvidos dele, entrou no seu cérebro e misturou com a pureza que tinha, já não é mais o mesmo. Quando ele lembra daquela moça ou daquele rapaz, já não lembra igual ao que era antes, porque foi fermentado. Isto tudo são males que existem no meio da massa. Massa é a multidão, é o povo. Vocês vão ver quanta coisa que isso aí provoca na gente. Isso aí então faz... Jesus fez várias comparações usando o fermento, que era a hipocrisia, que mudava a autenticidade do viver da pessoa, demonstrando aquilo que era irreal quanto aos seus atos, características reprovadas pela palavra de Deus. Então deve ter cuidado, primeiro para a gente não fermentar, e depois para não ser fermentado, e também para não ser hipócrita, enganando o outro, falando, agradando e tal, e não é, aqui dentro a gente sabe que não é aquilo. Deve ser íntegro, falar o que realmente é. Isso tudo produz no meio do povo uma doença chamada heresia. Você já deve ter ouvido falar. No contexto bíblico, é qualquer coisa ou qualquer teoria ou manifestação contrária à doutrina. O herético ou herege, ele modifica a verdade de um contexto, de um conceito da palavra, estabelecido por Deus, em todos os seus aspectos. A pessoa que manifesta ideias contrárias à doutrina estabelecida por Deus é chamada de herege. E tem herege demais no meio da irmandade. Dá até medo de conversar com ela. Vai conversar com aquela pessoa, ela já traz uma coisa que vai deixar a gente preocupada. Olha, eu vi na internet assim, assim, daquela irmã, daquele irmão. E eu procurei saber e procedem. Me falaram que é verdade. Pronto. Espalhou um mal que já vai me fazer mal também. Isso, quando se introduz à igreja, constitui-se um fermento que leveda toda a massa, que é o povo. São heresias doutrinárias, princípios contrários à doutrina cristã, que carregamos conosco e podemos passar de um para outro, e vai modificando, não para melhor, para pior. Então, por isso que vocês precisam ter, nós todos, precisamos ter cuidado. Agora existe um outro assunto, que precisamos ter cuidado, que isso aí também faz parte da natureza da pessoa. É a avareza, que vocês conhecem muito bem o que é. Qualidade e característica da pessoa que ama excessivamente o dinheiro e as riquezas. Deita e dorme sonhando com cifrão, sonhando com dólares e sonhando com dinheiro de todo jeito. Ama o dinheiro, e quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Está escrito na palavra. Então precisamos ter cuidado e nos guardar da avareza, porque